O princípio da liberdade de tráfego, ele está posto no artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal, onde veda, então, às pessoas públicas estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Vejam, então, não pode existir limitação ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Aqui está sendo vedada o que seriam como porteiras tributárias. Não se pode admitir a cobrança de um determinado tributo apenas em função da passagem dos limites territoriais de um município para o outro e de um estado para o outro, território de um estado para o outro. Por quê? Já imaginaram quanto custaria uma mercadoria que saísse aqui da região de Caxias do Sul e fosse lá para Belém do Pará? Quantos municípios, né, ultrapassa então o território de quantos municípios o tráfego dessa mercadoria? Quantos estados? Se em cada um desses limites territoriais fosse cobrado um tributo, qual seria o valor dessa mercadoria? Seria um valor absurdo. Então é vedado, tanto no que diz respeito a tributos interestaduais ou intermunicipais, não pode existir essa cobrança, né, em função então do tráfego de pessoas ou bens. Mas há a ressalva da cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Alguns até defendem a possibilidade do pedágio em função desse dispositivo ser instituído como um tributo semelhante a uma taxa, equiparado a uma taxa, né? Mas na verdade aqui me parece que é muito mais a possibilidade então da cobrança do pedágio como um limitador ao tráfego de pessoas ou bens, do que propriamente definir ele como uma possibilidade de tributo. De toda forma, há a possibilidade da cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Cai bem lembrar aqui que o regime de concessão de rodovias, né, é o poder público que está a conservar aquela determinada rodovia através da empresa privada. Então o poder público ele se mantém no controle tanto dos preços quanto na qualidade da prestação dos serviços, e por isso que essas rodovias, né, pedagiadas, que normalmente nos parecem, né, estarem sendo cobradas pela iniciativa privada, na verdade é o poder público, através da iniciativa privada, mantendo então as rodovias, ok? E por isso que se justifica a instituição de pedágio. O princípio da transparência dos impostos é aquele expresso no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição Federal, onde diz que a lei deve determinar medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. A Lei 12.741 de 2012, embora tardia em relação à Constituição de 1988, trouxe então todo um regramento no sentido da transparência, na verdade, não só de impostos, mas de alguns outros tributos. Por exemplo, o ICMS, o ISSQN, o IPI e o IOF, que são impostos, mas o PIS e a COFINS, que são contribuições sociais que financiam a Seguridade Social, e ainda a contribuição interventiva no domínio econômico sobre combustíveis. São estas as previsões, então, de tributos que devem ser transparentes a partir, então, da vigência desta Lei 12.741 de 2012. O princípio da uniformidade geográfica é aquele princípio que veda a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, né? Veda
que esse tributo seja instituído implicando distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro. Então não pode a União, ao instituir um tributo, fazer diferença, né, entre Estados, Distrito Federal ou municípios, dando preferência para um ou para outro. Quando ela institui um tributo, tem que instituir de maneira uniforme em todo o território nacional. Mas a segunda parte do artigo 151, inciso 1 da Constituição Federal, admite a concessão de incentivos fiscais, mas com o único motivo, destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, havendo alguma região no país que é menos desenvolvida em relação às outras, há a possibilidade, então, de a União estabelecer um tratamento tributário diferente de maneira a desenvolver economicamente aquela região. É o que acontece, por exemplo, com a Zona Franca de Manaus, que estabelece um tratamento tributário diferenciado para as empresas que atuam lá junto à Zona Franca de Manaus, e o objetivo foi o que? Desenvolver socioeconomicamente aquela região amazônica, que certamente não seria alvo de investimentos, né, se não existisse algum tipo de benefício fiscal que atraísse as empresas para aquela localidade, para aquela área do Brasil, né? O princípio da não discriminação tributária é aquele princípio que veda aos Estados-membros, Distrito Federal e aos municípios estabelecerem diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Então, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, em relação ao ICMS, vejam, nós temos uma alíquota geral aqui de 18%. Não poderia o Estado do Rio Grande do Sul estabelecer a alíquota diferenciada, por exemplo, se a venda é de Caxias para Farroupilha, a alíquota é 18%, mas se for de Caxias do Sul para Bento Gonçalves é 17%, se for para São Marcos é 15%, se for para Nova Petrópolis é 20%, assim por diante. Não pode. A alíquota ela é a mesma para as relações, né, de compra e venda de mercadorias em todo o estado do Rio Grande do Sul. É vedado, então, estabelecer diferença tributária de bens e serviços em razão da sua procedência, de onde vem, ou para o seu destino, para onde vai, ok? Bem, pessoal, após estudarmos então os princípios informadores do sistema tributário, estudamos, por óbvio, aqueles mais importantes, aqueles expressos no texto constitucional, a nossa próxima aula se refere a imunidades tributárias. Até breve.